Pessoal, então sejam bem-vindos. Vamos à segunda parte da aula, da sessão sobre análise diferencial de escoamentos. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos aspectos de equações. Então, primeiramente, vamos considerar aqui aquela válvula da última aula. Então, aqui é uma válvula, uma válvula qualquer. E é o seguinte, vamos considerar que o escoamento nesta válvula não varia com o tempo, ou seja, é um escoamento permanente. Perfeito? Logo, a velocidade do campo não é função do tempo. Perfeito? E vamos considerar que no início aqui da entrada do escoamento existe uma partícula de fluido e essa partícula de fluido vai se deslocar com o escoamento. Então, essa partícula de fluido vai experimentar diferentes posições ao longo do tempo. E nessas diferentes posições, o campo ele varia. Ele possui uma variação. Então, a partícula ela possui uma variação em sua velocidade ao longo das posições. Então, este campo aqui ele é permanente para o campo. Mas, para uma partícula, ele é transiente para partícula. Perfeito? E se essa partícula tem uma variação na velocidade, esta partícula ela tem uma aceleração. Mas notem, o campo ele é estável, ele é permanente, ele não varia ao longo do tempo. Mas existe uma aceleração para a partícula. E se o campo é permanente, não há variação no tempo. Mas a equação para uma velocidade, por exemplo, para uma aceleração, engloba uma variação no tempo. Então aqui surge uma dúvida, se a aceleração não é nula, qual deve ser seu valor, visto que não há variação do campo de velocidade do escoamento ao longo do tempo. Então, para isso, nós temos que recorrer a uma análise diferencial. Então, vamos lá. Só um segundo, está travando aqui um pouquinho. Perfeito. Então vamos lá. Considere a segunda lei de Newton aplicada a uma partícula P, uma partícula qualquer, de fluido. Por definição, sua aceleração é a força sobre a partícula P é igual à massa de P vezes a aceleração de P. A aceleração dessa partícula é dada por uma derivada da velocidade de P em função do tempo. Então, nós temos essa partícula aqui, ela tem uma velocidade ao longo do tempo, a velocidade da partícula, perfeito? E nós estamos analisando isso aí. Agora, vamos aqui pegar um ponto qualquer deste escoamento, vamos supor que a partícula está nesta posição, num instante de tempo t, ou tn, tn, ou t, ok? Então, a partícula no tempo t está nesta posição. Em um tempo t mais ΔT, a partícula está nesta posição. Então, a partícula ela se deslocou um determinado delta. Perfeito? Vamos chamar de ΔX. Perfeito? Que tende a zero, porque esse dt tende a zero. É uma análise diferencial. Aqui é a massa da partícula, aqui a posição da partícula no tempo t, essa é a segunda posição, temos uma aceleração e uma força, perfeito? E aqui, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, que a velocidade desta partícula, essa partícula compõe o escoamento. Então, o escoamento é composto por partículas como essa. Então, quando a partícula está nesta posição, uma determinada posição, a velocidade da partícula é igual à velocidade de escoamento naquela posição.
Então vamos escrever aqui de uma maneira um pouquinho, né, mais didática. Então a velocidade da partícula no instante de tempo t é igual à velocidade do campo. Notem, a velocidade da partícula tem um p aqui. A velocidade do campo é somente o v. Em x, p, y, p e z, p. Perfeito? Onde esse p representa a posição que a partícula está. Então, nós temos uma igualdade. Então, nessa posição, a velocidade da partícula é igual à velocidade do escoamento naquela mesma posição. Então, isso aí é algo muito interessante. Então, em qualquer instante de tempo t, a velocidade da partícula é igual ao valor do campo de velocidade local, uma vez que a partícula de fluido se movimenta com o fluido. Então, para determinarmos a aceleração AP, precisamos aplicar a regra da cadeia, porque estes parâmetros dependem de todas as variáveis desta análise. As variáveis são x, y, z e t. Então, como é uma função de várias variáveis, nós necessitamos de uma aplicação da regra da cadeia para uma derivação. Então, se vamos derivar a aceleração, se vamos derivar a velocidade em função de t para termos a aceleração, então a aceleração de p igual a dvp dt, e nós vimos que essa velocidade vp é igual à velocidade do fluido. Então, pessoal, ao invés de tratarmos a derivada da velocidade da partícula, tratamos a derivada da velocidade do fluido. E nós conhecemos o campo, por exemplo, de fluido. Então, a aceleração é uma derivada de uma função de várias variáveis em função do tempo. Aplicamos aqui a regra da cadeia. Como se dá a regra da cadeia? Novamente, faço o apelo, né? Procurem lá em cálculo, né, as anotações de vocês, ou continuem e tentem lembrar aqui com a minha explicação. Mas eu não vou ser tão detalhista, tá? Senão a gente fica muito tempo parado aqui. Então, essa regra da cadeia é o quê? É uma derivada parcial da função v de velocidade em função do tempo, mais a derivada total da variável t em função do tempo. Por quê? Estamos derivando tudo em função do tempo. Mais essa derivada parcial de v em relação a xp, a derivada de xp em relação ao tempo. E aqui continua com todas as variáveis. Então, notem o padrão, né? É a derivada da função principal em função, né, da primeira variável, né, por exemplo, que estamos analisando, em função da primeira parcela, né, por exemplo, x1, multiplicado pela derivada total de x1 em função do tempo. Perfeito? Este aqui é o padrão dessa regra da cadeia. Certo? O que podemos notar aqui? Ó? XP é a posição x do fluido naquela mesma posição. Então, nós podemos igualar xp, yp, zp por x, y, z. Certo? E o que acontece, pessoal? dx dt é chamada de velocidade na direção x. E essa velocidade nós chamamos de u. Lembrem da última aula? Lembram da última aula? Eu falei que u é a velocidade na direção x. Então temos aqui, ó, por exemplo, o vetor velocidade é o i mais vj mais wk. Então, ó, velocidade na direção x, velocidade na direção y, velocidade na direção z. Então, dessa forma, podemos chamar aqui, ó, dxp dt de u, dyp dt de v, dzp dt de w. Ou seja, pessoal, esta variável é simplesmente u. O que é u? U é velocidade na direção x. U, então, é também um campo, tá? Que depende de x, y, z e tempo, certo? Continuando. Como nós temos aqui esta equação, né, essa derivada parcial, essa regra da cadeia,
E nós estamos derivando em função do tempo, a derivada total em função do tempo. Isso aqui é uma derivada total. E aqui são derivadas parciais. Ó, dt. dt, pessoal, isso aqui, ó, a gente pode fazer uma simplificação aqui, perfeito? Então, isso aqui significa a unidade. Qual que é a variação do tempo em função do tempo? É 1. Quando passa um segundo, passa um segundo. Basicamente isso. Então, isso aqui, ó, isso aqui é igual a 1. O que sobra? A aceleração de P é a variação da velocidade parcialmente em função do tempo, mais a velocidade de U, derivada parcial de V em função de x, mais velocidade de V, derivada parcial em função de y, mais velocidade de W, derivada parcial em z. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma aceleração da partícula em função do quê? Função de parâmetros do campo de velocidade. Então, isso aqui, pessoal, é semelhante ao teorema do transporte de Reynolds. Só que lá nós fizemos para volumes de controle. E aqui é uma análise diferencial. Mas, no fim, estamos representando uma coisa em função da outra. Uma abordagem euleriana em função de uma lagrangiana e vice-versa. Então, fica mais simples de analisar. Porque aqui, ó, isso aqui é uma partícula, aceleração de uma partícula. Isso aqui é uma equação em função de um campo. Certo? E a esta aceleração aqui, né, temos aqui este operador, que é chamado de derivada total. Não se esqueçam. A derivada total, ela é uma soma de diferentes termos. Um termo aqui temporal e um termo devido às posições. Há nomes para esses termos. Isso aqui, ó, é uma derivada local. Por quê? Porque esta aqui é a variação do campo de velocidade simplesmente ao longo do tempo. E essa aqui é uma derivada advetiva. Por quê? É uma derivada que em função das velocidades do campo. Então, isso é muito interessante. Então, temos aqui, ó, pessoal, temos outros nomes, tá? Para essa derivada total, como derivada material e derivada substantiva, tá? Então, não se assustem caso encontrem esse termo, derivada material ou derivada substantiva. E nós podemos representá-la de outras formas, como, por exemplo, com um D minúsculo, com D maiúsculo, ou dessa forma aqui, tá? Uma forma envolvendo aqui outro simbolismo. Eu, né, particularmente, gosto de utilizar esta forma aqui, com D maiúsculo, para representar uma derivada total, certo? E ela pode ser escrita como a soma da derivada local mais essa parcela aqui, que é a advetiva. Perfeito? Então, temos aqui, ó, aceleração local e aceleração advetiva. Pessoal, vocês vão assustar com essa simbologia aqui, tá bom? Mas eu vou explicar o que significa isso aqui. Isso aqui é o nabla, tá? Vocês aprenderam lá em cálculo, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele novamente. Nós já temos aqui em torno de 15 minutos de aula. Eu vou, então, pessoal, parar por aqui, tá? Deixa eu ver, calma aí. Certo, eu vou parar por aqui. Aqui eu dei a definição, né, dessa aceleração e algumas definições de campos. Na próxima aula, nós vamos ver aqui essa representação aqui do nabla e nós vamos entender qual seria a interpretação física
tanto da aceleração, dessa aceleração total, quanto dos componentes dos operadores que estamos aplicando. Perfeito? Então agradeço a atenção mais uma vez. E vocês vão notar que eu estou tentando aqui separar em aulas menores, tá? Eu não tenho muita regra, disciplina, tá, pessoal? Normalmente eu vou gravando, um dia a aula é menor, outro dia a aula é maior, mas é assim que funciona um pouquinho minha cabeça, tá bom? Agradeço novamente, qualquer dúvida, não hesitem em me procurar. Um grande abraço.